É uma satisfação bastante grande estar em Birigui. Eu tenho uma identificação muito boa com a região. Aí, obviamente que vocês não sabem, né? Mas eu nasci e cresci, passei minha infância toda numa rua chamada Araçatuba. E o pior é que eu não sabia o que era Araçatuba. Eu achei que era um pé de árvore, uma fruta, né? Não fazia nem ideia. Aí, quando eu abri a minha pequena empresa, né? Na garagem dos meus pais, na rua Araçatuba, e me ligou o Zé Luiz da Tiptoy em 1992. Sou aqui de Birigui, sou da Tiptoy. Aqui do lado de Araçatuba, nossa, eu levei um susto, eu achei que o cara estava falando da 3 de Maio, que era a rua lateral, né? Eu disse, pô, o cara está me espiando aqui, meu, quero ir em Araçatuba. Não, mas vocês estão rindo, tá achando graça porque não tinha Google Map naquela época, né? Era tudo, né, era no mapa escolar e Araçatuba não estava no mapa, eu não estudava, não sabia, realmente eu não sabia. Mas, e a partir de 92, então, a gente começou a fazer alguns trabalhos pontuais com algumas empresas e graças a Deus, nesse período também se formou aí boas amizades, né? Antes de começar, mais uma coisa, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não sou palestrante, eu sou sapateiro, tá? Então, se eu gaguejar, se eu errar, se eu trocar, vocês mentalizem, não, ele é sapateiro. Ele não é palestrante, ele é sapateiro. Tá? Então, para a gente já deixar isso mais ou menos aí alinhavado, porque realmente essa apresentação é fruto de um trabalho de pós-graduação, de um tempo aí atrás. A gente foi apresentando em algumas faculdades, universidades lá no Sul, e a gente foi agregando, né, um pouquinho mais de conhecimento com o tempo, né? E aí eu tive aí a oportunidade, a boa oportunidade de estar mostrando para vocês. Ok? Vamos começar então. Vou tentar ser bem rápido, tá? Não vou tirar o sono de vocês, né? Até porque muito tempo de blá blá acaba cansando, vocês vão dormir aí, ficar um pouco incomodados. Então vamos tentar agilizar um pouquinho para... tem muita informação. Imagina, eu vou falar de 100 anos de história aqui, tá? Então assim, ó, como é que a gente vai trabalhar esses 100 anos de história? Para ser bem objetivos, né? Eu vou falar em algumas épocas específicas, por exemplo, de 1900, que é onde começou a estrutura, a 1960, 60, 80, 80, 2000 e de 2000 para cá. Porque são períodos que realmente acontecem diferenças significativas. Claro que, né, final dos anos 50 já começa a mudar o mercado, final dos anos 70 já começa a mudar para os anos 80. A história não é assim, um ano para o outro e mudou, né? Mas nesse período dá para cristalizar bem, dá para entender bem, pô, essa mudança aqui realmente aconteceu, pô, agora é diferente do que era na época passada. E eu vou conversando então durante esses períodos, são 4 períodos, tá? Sobre o ambiente, né? O ambiente comercial. Como é que se vendia na época, quais são os recursos, como é que se produzia na época e também como é que se pesquisava moda na época, né? Porque afinal, todo mundo aqui trabalha ou em um ou em outro setor e vai acabar se identificando com alguma coisa no período. Tá? Quem é que, antes de começar, quem é que trabalha na parte de produção, a parte fabril? Parte industrial, não é isso? Parte comercial tem alguém? Não? Opa, legal. E parte de produto, então? É isso? Tem pouca gente de produto, né? Eu achei que ia ter mais de produto, né? Então o resto trabalhinho, né? Mas tranquilo, só para entender um pouquinho, tá? Porque lá pelas tantas vou perguntar, pô, olha aqui, ó, da parte de produção, era assim, né? Para a gente identificar um pouquinho mais. Ok, gente? Então, vamos começar a história. E, ó, eu vou, podem, e obviamente que vai faltar um pouquinho de informação, tá? Porque nesse período é muita informação para pouco tempo. Obviamente que daria para fazer uma palestra para cada período específico desse.
Então a gente faz um compilado, né? E vocês, mas faltou aquilo. Claro, pode ter faltado e a gente até pode amanhã depois complementar. 1900 a 1960. Industrialização, crescimento do país, surgem os polos calçadistas, tá? Os pioneiros do calçado, gente, assim, nesse período, Arthur Haas, August Jung, pessoal lá do sul que começou a fabricar, esse Carlos Pacheco Macedo, Calçados Jaguar foi a primeira fábrica de Franca, né? A primeira fábrica de Franca a registrar no cartório como fábrica de calçado, então 1921. Né? Guilherme Ludwig, Pedro Adams Filho, que foi um grande empreendedor, Pedro Alves, né? E aqui, ó, isso aqui é uma fábrica, 1901, uma fábrica rio-grandense, já com o pessoal na frente. O calçado produzido era por artesãos, sapateiros e celeiros. Tá? Então, assim, não era uma fábrica de calçado. Se fazia artigos de couro, selarias, né, para cavalo, arreio, e também se fabricava calçado. Não era especificamente só calçado. E os recursos eram escassos, né, eram limitados, era praticamente ou era totalmente artesanal, manual. Que o setor de corte de uma fábrica, né, no começo dos anos de 1900, setor corte e costura, setor de montagem, né, calçados sul-rio-grandense. Aqui é um primeiro anúncio, isso aqui era propaganda da época, né, era propaganda, era o comercial, desculpa. Manufatura de couros, ó, calçados, caronas, perneiras, assentos de cadeira, chinelo, tamanco, artigo para viagem, malabão. Cara, o que tivesse couro eles faziam. Era qualquer coisa. Então, entrou um baú, vamos fazer. Sela para cavalo, vamos fazer um sapatinho. Né? Era mais ou menos assim que funcionava. Hoje a gente reclama, né? Pô, mudou um modelo de sapato. Dá aquela choradinha, né? Mas era o que tivesse couro, se fazia. Aqui um outro comercial, quando eles adquiriram uma máquina moderna, e aí botaram ali, garantimos trabalho esmerado e preços módicos. É um romantismo, né? Era uma coisa bonita, não tinha ainda aquela... E aqui, ó, falar direto com o proprietário. Não tinha nem comercial. Fala com o dono e a gente resolve a parada. Então, eram uns tempos, né, do pioneirismo da região. E a estrutura comercial da época, tá, gente? Como é que era? Bom, tinha o caixeiro viajante, certo? O fabricante fabricava, entregava para ele e ele ia, então, né, até o comércio local para vender as suas peças. Né? E aí ele ia de carroça, né? É óbvio, falando de 1900 não tinha carro. Ford começou a botar carro no Brasil em 1920. Então, era muito difícil. Era lama, era um trabalho realmente bastante difícil. E também, normalmente, o comércio não era um comércio especializado em calçado. Né? Eles vendiam de tudo um pouco, secos e molhados. Tinha comida, mas também tinha artigos de vestuário e também tinha o calçado, e era tudo mais ou menos junto. E quando tinha calçado, né, normalmente era uma sapataria. Ele também fazia conserto, fabricava e também vendia. Aqui já era mais modesto, né? O pessoal já fazia, já consertava, já vendia. O sapato naquela época era feito para durar. Era um sapato que realmente tinha que durar bastante tempo. Tanto é que o ofício de sapateiro era muito difundido, porque o pessoal chegava lá e bota uma meia sola, botava mais uma solinha na frente que durava mais meio ano. Então era um sapato realmente de qualidade. E aqui, ó, a liquidação, cara, não é uma coisa recente, né? Desde o começo o pessoal já botava lá liquidação de calçado, vamos fazer uma promoção, vamos tentar vender, né? Então a moda era pouco explorada, tá? Os sapatos aí era Bozerguin, botina, né? Evitava a exposição dos pés, os modelos eram mais clássicos, eram mais conservadores, e eram normalmente ou era para o trabalho ou para evento, casamento, baile, alguma coisa assim, um sapato de festa. E esse sapato tinha que durar aí um bom tempo. Ó, aqui uns sapatos da época, sapatos femininos anos 20, sapato masculino de 45, sola de borracha, e o Borzeguin, que era para usar com vestido, que protegia então com o saltinho um pouco mais, né?
Então, basicamente era isso, tudo muito simples, né? Era sapato ou para missa ou para o trabalho, né? Ou dentro disso, certo? Então, esse período aí foi... e aí, a partir de 60, claro que, se for olhar, né, com uma lupa, já nos anos 50 já começa a mudar, o mercado já começa a mudar, mas de 60 a 80 já é uma outra realidade, tá? Já é predominância de pequenas, né, e médias empresas, inauguração da FENAC. Por que eu coloquei a inauguração da FENAC? Porque a FENAC, que hoje são os pavilhões, foi a primeira feira nacional de calçado. Ela foi a precursora da Coromoda, da Francal, né, que como ela era um formato de festa, evento, tinha lá pracinha, isso, aquilo, vendia tudo, era uma festa do calçado. Logo as feiras, né, começaram, opa, vamos especializar, vamos profissionalizar e deixaram a FENAC como feira-festa e se abriu então surgindo outras feiras que estão até hoje, que é a Coromoda e a Francal. O calçado impulsiona o crescimento comercial e industrial de várias regiões, entre Franca, Jaú e Birigui. E nesses anos aqui, final dos anos 60, começa as exportações, que fica muito forte nos anos 70 e tem o seu ápice nos anos 80, como a gente vai ver na frente, que revoluciona o mercado de calçado. As lojas, principalmente dos anos 70, elas já têm um formato muito parecido com o que é hoje. São vitrines grandes, de vidro, com muito sapato, né? Não tinha ainda segmentação, e aí o pessoal ia ali e comprava sapato para toda a família e para tudo que precisasse. Aqui uma propaganda, começo dos anos 60, era tudo muito, né, tosco ainda, mas aqui, sapataria moderna domina o mercado pelo seu excelente e formidável sortimento de calçados de todas as qualidades. Então, assim, era propaganda, eles vendiam a quantidade, a variedade, né? Não tinha nada específico em relação à moda ou à qualidade do produto. E aqui, um anúncio, uma grata surpresa, Birigui é a capital do sapato infantil, um anúncio de 1971, sendo que as primeiras fábricas de Birigui começaram em 58, 59. Você tem noção da rapidez como o mercado de Birigui se estruturou? Por isso que eu gosto do pessoal daqui. O pessoal aqui, é alguma coisa excepcional, excepcional. Em 10 anos, eles saíram de pequenas fábricas e já começaram a segmentar o setor. Pô, nós vamos fazer sapatos infantis, inclusive ali, ó, escola para calçado, tal. Claro que ali 40 fábricas fazem mais de 2 milhões de pares. Hoje, tem fábricas em Birigui que sozinhas fazem mais de 2 milhões de pares. Né? Mas para a época era muito. E o crescimento, como o mercado se estruturou aqui, foi algo assim como a gente brinca, a velocidade chinesa. Foi muito, muito, muito bom, muito rápido. Algumas pequenas fábricas da época, Mimo, Bical, Pop, dos anos 60. Muitas delas, vocês vão, né, nos anos 80, viraram mega fábrica e depois... Eu acredito que a Pop e a Mimo desapareceram no tempo, a Bical eu ainda acredito que esteja em funcionamento, eu não tenho certeza, mas são os pioneiros lá atrás, né? Está em funcionamento. Né? E aqui é uma foto, então, da Feira Nacional do Calçado, que era uma grande festa, né, para o setor, e foi um marco, então, para moda nacional. E aqui os viajantes na frente da fábrica... os representantes comerciais já não tinham mais cavalos, né, e tinham seus possantes, veículos motorizados. Né, mas vocês têm noção da força e da importância desse profissional naquela época. Porque não tinha rede social, não tinha internet, eles eram os porta-vozes da moda, cara. O lojista esperava a cada meio ano, ansiosamente, a visita de um representante comercial para ele saber o que ele ia ter que comprar. O que vai ser moda, o que vai vender. E era esse profissional que passava as informações. Então ele era o cara no mercado calçadista. Porque realmente ele detinha a informação do que ia vender, do que era ou não era moda
para aquele semestre. Pantógrafo, nessa época, né, a invenção do seu Carrasco, ele trouxe da Europa para o Brasil, porque vocês sabem que sapato, obviamente, é número por número, né? Mas antes disso, não se tinha a escala desse sapato, né? Então o pessoal fazia uma peça mais ou menos comprida, maior, né? E iam recortando por baixo o sapato, porque não tinha escala. Com o pantógrafo, botava uma peça aqui do número 35, num lado, no outro lado, com um pequeno ajuste de ângulo, ele ia aumentando aquela peça para dar o número 36, 37, 38, e isso revolucionou em qualidade e também em economia. Uma simples peça assim, que é um pantógrafo. Fábrica da costura, uma foto aqui de uma costureira dos anos 60, Grande Gala, que foi uma fábrica importante na região do Rio Grande do Sul, porque fazia os sapatos para as Misses, né, Brasil aí. Essa fábrica era a fábrica que fazia para todas as Misses o sapato delas nos desfiles. Produção nessa época era limitada, as máquinas modestas, ainda não tinham componentes eletrônicos nas máquinas, mas já tinham máquinas mecânicas, né? O sapato era semi-artesanal, coleção bem definida. Quando eu falo em coleção bem definida, é o seguinte, ó, coleção de inverno, coleção de verão, ponto. Bem definido. Né? Especialização por fabricação. Ah, aqui eu faço infantil, aqui eu faço feminino, aqui eu faço masculino. Franca, Birigui, foi se formando os polos, né? Se definindo. E as empresas ainda familiares. Esse trio aqui foi o trio que, na época, eu acho que eu passei, desculpa, uma lâmina, aqui, ó. O calçado, nesse período, ele desperta para a moda. Foi nesse período de 60, 80 que deu um verdadeiro boom, né, para a moda. Uma moda ficou efervescente. Os criadores de calçados, eles começavam a inovar e trazer e diferenciar, porque o pessoal já estava começando a comprar, já não era mais só o preto, não era só mais o clássico. E o mercado, então, foi um mercado muito próspero, com disputa de estilistas, de vaidade, com prêmios para melhores estilistas, né? E aqui eu cito três: De Nicola, Rui Chaves e Carrasco. Rui Chaves, inclusive, com vários modelos no museu. Para mim, na minha concepção, na minha opinião, foi o grande estilista brasileiro de calçado, apesar da importância do seu Carrasco. E os criadores, uma coisa muito curiosa, que os criadores, eles detinham a técnica do mercado. Era meu o modelo. Então, se eu fizesse um modelo para uma fábrica, vamos lá, me dá um nome de uma fábrica. Qualquer fábrica. Qual é a tua fábrica? Pé com Pé. Eu faço o modelo para Pé com Pé, aquela modelagem era minha, me pertencia. Logo, se eu saísse da Pé com Pé, eu recolhia a modelagem, tipo, o time é meu, a bola é minha, e ia para outra fábrica levando os meus produtos. Então, vocês imaginam o poder, né, que tinha um profissional de criação, um profissional da modelagem naquela época, né? Porque era alguma coisa extremamente fechada, né? A modelagem extremamente fechada, de domínio do criador. E começa também nesse período a pesquisa de moda no exterior. Então a foto aqui do De Nicola, Rui Chaves e Carrasco, né? São, para mim, na minha opinião, os maiores estilistas da época. E algumas fotos, então, um desfile do seu Carrasco já nos anos 70, uma bota do Rui Chaves totalmente em tricê tramado, e um sapato de 68, para a época, muito arrojado. E em vinil, transparente, com um salto, né, bastante inovador para a época. E ele trabalhava isso, ele trabalhava já naquela época com palha, com materiais alternativos, alguma coisa muito além, né, do que a gente vê hoje no calçado, que muitas vezes até nós temos medo de ousar, e o cara lá naquela época, ele fazia isso com maestria. Até aqui, tranquilo, gente? 80 a 2000, começa a mudar o mercado de novo. Começa a mudar por quê? Porque as empresas começam a tomar, né, um grande tamanho padrão, formato grande já. Né, começam realmente a crescer. A exportação inflou, né, lá no sul, os parques Fabris.
tomam grandes proporções, a gestão de qualidade do sapato melhora muito, né, porque já é sapato para gringo usar, para europeu usar, e as fábricas se especializavam, e esse reflexo também surgiu e aconteceu no mercado interno, né. Inovação tecnológica, fábricas se modernizaram e teve o aquecimento de consumo dessa época no mercado interno. Então, assim, e do segundo período de 90 a 2000, já se falava na concorrência chinesa, mas ainda se fazia muito sapato de exportação. Mas eu lembro que em 89, eu ganhei um livro na faculdade do professor Júlio Redecker, que já faleceu, ele é deputado federal, e ele disse: Regis, esse aqui é Megatrend 2000, Megatrend 2000. E no Megatrend 2000, já naquela época, dizia, o eixo vai se deslocar totalmente para o comércio para o Oriente. Mas a gente ainda acreditava que vamos continuar exportando, os chineses não vão tirar o nosso mercado. Isso aí é 2000 para cá, aí é outra história. Mas naquela época a gente já se falava na concorrência chinesa. Aqui era o formato da época, né? Sapatos em esteira, grandes esteiras de 45 metros, né? Uma coisa assim bem de produção, e muito parecida com muitas empresas utilizam hoje, inclusive, não mudou, né, tanto quanto. Né? Mas, para o período, máquinas modernas, com sistema de computadorizados, o CAD/CAM nos anos 90 apareceram nas empresas, né? Vamos fazer modelagem por computador, as máquinas com comando eletrônico, então as máquinas de montar já não eram mecânicas, já tinham todo um equipamento, né, eletrônico para controlar a qualidade. Os novos polímeros começaram a surgir nos anos 80, no esportivo principalmente, as solas de PU. Eu lembro que nos anos 80 a Adidas lançou um tênis de PU, com sola de PU, e vinha um tagzinho explicando, pedindo desculpas por alguma eventual falha, porque era um processo inovador na época. Então, depois, tudo isso migrou para o sapato feminino. Né, teve a febre das anabelas em PU e isso aí se expandiu. E os laminados sintéticos começaram a aparecer também nos anos 80 e 90, principalmente no começo dos anos 90. Mas ainda muito duro, né, rígido, servindo muito mais para o tênis esportivo do que para o sapato feminino. E o full plástico, então, explodiu, foi a febre dos full plástico, né, para todo lado. Democratização das marcas, né, então assim... Como o consumo começou a aumentar, o Brasil era muito fechado no regime militar dos anos 70. Nos anos 80 começou a abrir um pouquinho mais e começou a ficar um pouco mais democrático. A gente teve mais acesso a outras marcas. E também a segmentação de marcas. Marca tal faz sapato feminino, marca tal faz sapato infantil, marca tal faz sapato... E não mais só a indústria. A segmentação da marca nesse período. Consolidação de grandes marcas. Eu botei 3 marcas aí... femininas, porque se eu botasse infantis, mas por que não botou da minha? Mas a minha também é grande. Então, assim, nesse período, gente, acontece como é que eu chamo, é uma expressão minha, da empresa-marca. Tá? Até então eles eram fabricantes e viraram empresa-marca. A Ramarim, a Azaleia, a Clean, a empresa-marca. A empresa que produzia, ela também era detentora da marca que comercializava. E isso começou a partir dos anos 80. E no final dos anos 90, o crescimento, não ainda a expansão, mas o crescimento de franquias e monomarcas. Então, assim, eu tenho uma marca, logo vou fazer minha loja. Vou montar minha loja. Montando minha loja, eu vou franqueá-la e vou expandir, não vendendo mais no multimarca. Então, nesse período, o surgimento começou no final, o surgimento da internet, já no final dos anos 90, começa a mudar, cópias e piratarias, e a moda nacional sem identidade. Por que eu falo sem identidade, gente? Porque nos anos 70, o que os criadores lá tinham de bom, ao mesmo tempo, eles ensinaram os empresários o caminho da facilidade, da comodidade. Então, o que acontece? Eu vou para a Europa, né? Eu fotografo, eu copio o produto, eu trago e eu faço igual. Porque nesse período aqui, não tinha internet, o consumidor não tinha acesso.
Ele não sabia se era uma cópia ou não era. Muito mais fácil eu ir lá copiar do que ficar desenvolvendo, quebrando cabeça, tentando inovar, achando aí né, a minha marca, o meu produto. Só que se perdeu em criatividade, se perdeu em identidade, e nós ficamos por muito tempo aí sendo comprados lá de fora e aqui dentro copiando o que tinha lá de fora. Cômodo, mas não promissor. Ok, gente? Então agora estamos chegando um pouquinho mais perto do que é a realidade hoje, tá? Até aqui, até os anos 80, tudo certo? Tudo tranquilo? Começam a mudar um pouquinho. Algumas coisas mudam nesse período, tá? Período de mudança extrema, era da internet. Acabou, não tem, todo mundo está conectado. Se eu tivesse o Google Map, eu saberia que era Satuba, era do lado de Birigui, há 20 anos atrás, não sabia. Salvaguarda para importação. Sabe aquele chinês que a gente estava achando que ele ia incomodar? Ele, além de tirar o mercado americano e o mercado europeu, ele começou a trazer produto também para o mercado nacional. E as empresas começaram, opa, peraí, obrigaram em reunião e tal, e botamos uma salvaguarda para poder proteger o nosso mercado. Então, hoje tem uma sobretaxa, porque senão o chinês toma conta mesmo. E isso em questão de 10 anos, 12 anos, isso é velocidade de Birigui. É rápido, eles se estruturaram muito, muito rápido. E o que aconteceu? Nossa senhora, viu? A informação é importante. A salvaguarda está terminando e estão entrando com processo, porque se acabar, se cair a salvaguarda, eles tomam conta. É anormal a diferença de produção e de preço que se tem de lá para cá. A competitividade do mercado interno ficou muito mais acirrada. Já era acirrada, ficou muito mais. Por quê? Porque nós tínhamos mega empresas, como o grupo Paquetá, Reicher e outras tantas lá, que só faziam exportação. E adivinha onde é que essas fábricas todas vieram colocar sapato? No mercado interno. É óbvio, eu não vou deixar de fazer sapato, só que em vez de exportar, eu vou botar aqui mais competitividade. Todas as lojas de departamento, magazine, sapataria, monomarca, franquia, nicho, comércio online, todas elas vendem sapato. Bom, só que todas elas vendem com marca própria. Então nós ganhamos um concorrente dentro do nosso distribuidor. Antes eles só vendiam a nossa marca, eles compravam a nossa marca. Agora eles dizem assim, olha, até quero, mas pode ser com a minha marca. Então a gente fica refém do mercado. E quando a gente não tem uma marca, não tem um valor, o que eles vão ter que oferecer? Preço. É óbvio. É óbvio. Ficando feio o negócio, né? A expansão com seleção de franquias e monomarca. Então, assim, tanto as sapatarias começam também a expandir, como os fabricantes, eu tenho uma marca, eu vou colocar ela em franquia, eu vou expandir o meu mercado. E isso é mais, ficar um sapato mais competitivo ainda no mercado. As lojas, tem várias regiões do país, grandes lojas, né? Então são lojas assim com redes que têm o domínio de determinado mercado e concentram um poder de negociação muito grande. Criaram também nesse período redes de valores. Por exemplo, assim, as grandes lojas se concentram nas grandes capitais, normalmente. Fora dali, na região metropolitana, se faz rede de valor. Pequenas lojas unindo numa bandeira, no mesmo nome, vendendo, cada um na sua loja, mas com o mesmo nome para ter poder de compra, para ter poder de negociação e também ser mais competitivo no mercado. Segmentação do varejo. O varejo segmentou, ele se especializou. Então aquela fábrica dos anos 70 que vendia tudo, já não vende mais. Um exemplo, lá no sul nós temos a Paquetá. Paquetá vendia tudo. Agora tem a Paquetá Esportes, que se especializou só em sapato esportivo, e ainda tem a Gaston, que é para pegar o público mais barato. Então é assim, deu uma boa segmentada. No São Paulo, por exemplo, nós temos a Clóvis, que é produto popular, e nós temos a Global, que pega uma classe média. Nós temos a Mundial, que para cada região que ela tem loja, ela tem um tipo de perfil de loja mais sofisticada ou mais popular, de acordo com o seu público, e compra para aquele público, para aquela região.
o crescimento também, nesse período, do varejo online. Não apenas das Netshoes, Canui, da Fit, mas também da loja física, expandindo na rede, vendendo o varejo online. E nesse período, nós estamos agora nos anos 2000, a constatação, gente, é que 86% das empresas calçadistas adotam a estrutura comercial através de representação comercial. O que eu estou falando aqui? Vocês viram esse slide no começo da apresentação? Onde é que estava esse slide? 1900, tá? Então, assim, ó, olhando aí, né, a estrutura comercial, nós usamos ainda as fábricas, 86% das fábricas usam a mesma estrutura de 100 anos atrás. O calçado evoluiu, a forma de pesquisa evoluiu, mas a estrutura comercial ainda está sendo a mesma. O carro do representante deve ser flex hoje, mas ele ainda vai visitar. Esse cara, gente, dá pena. Ele é trucidado. Esse cara é o mesmo que mandar um soldado de 1945 da guerra, com arminha, combater numa guerra atual. Ele chega, ele conversa com o comprador tem muita informação, mais do que ele, está bem segmentado, está bem preparado e tem informação da concorrência toda. Ele sai dali desesperado, a primeira coisa que ele fala é pegar o telefone, a primeira coisa que ele faz é: nosso produto está caro, erramos a coleção, a fábrica tal tem produto melhor que a gente. O cara não tem informação, a informação não passa mais por ele, não passa mais. Ele é uma pessoa que agora, daquele cara importante que era o cara que levava a informação, não mais. O varejo, ele vai direto na fonte. Ele tem estilistas, ele tem compradores preparados e negocia muito bem. Entre Brasil, Argentina e México, devemos dobrar o faturamento de 20 para 47 bilhões somente em vendas online. Então, assim, o crescimento vai ser muito grande. Mas a gente tem outras formas, e aí eu vou dar alguns exemplos, tá, gente, que a gente pode trazer também para o setor calçadista, para poder achar outras formas de parceria, outras alternativas comerciais também, bem-sucedidas. Uma tendência são marcas sobre rodas. Eu pego a empresa ou a marca, ela vai até o cliente em pontos estratégicos. Aqui é um exemplo de uma floricultura, né? Mas ela vai, por exemplo, quem faz isso no Brasil hoje, não nesse formato de carro, mas a Lulux, não sei quem conhece a Lulux, é uma marca de moda, fashion. Ela tem 125 mil seguidores na internet, ela só vende no varejo no online, vendia só no online, e ela fazia vendas esporádicas. Hoje nós vamos estar num bazar em Curitiba, agora nós vamos estar na região de São Paulo. Ela comunica os consumidores através da rede, vende naquela região e depois continua vendendo a partir daí no online. Ela cresce bastante, agora já está na terceira loja física. Ela fez o caminho inverso, né? Ela está primeiro conversando com o consumidor, para depois ir para o varejo, e não ao contrário. Né? Essas máquinas expresso, por exemplo, né? Tem máquina que vende alimentos, tem máquina expressa que vende salgadinhos, refrigerantes, tem máquina expressa que vende flores, tem máquina expressa, esse caso aqui é uma máquina expressa que vende maquiagens. A Nescafé triplicou o faturamento da venda só do café com as máquinas expressas. Ela vendia apenas o café pó na prateleira. O que ela fez? Acrescentou água e colocou em máquinas e distribuiu em postos de gasolina, cafeterias, em tudo que é lugar a gente toma um cafezinho, e aumentou muito mais. Isso está fazendo o quê? Usando a tecnologia, só isso. Eu não vi até agora nenhuma empresa colocando uma máquina expressa para pegar uma sandalinha para o meu filho, por exemplo, no aeroporto, ou em algum shopping, em algum lugar. Não, é movimentar, gente. O representante não aguenta mais, cara. Só o representante a coisa não vai virar.
Shopping virtual, experiências da internet, a experiência de compra cada vez melhor. Está cada vez mais agradável comprar, né? Com a velocidade da internet, tem empresas hoje estruturando verdadeiros passeios em shoppings virtuais. E cabe a nós, as empresas, estarmos nessas lojas virtuais com as nossas marcas dentro desse shopping. Porque esse é iminente. Nós vimos ali, vai mais do que dobrar em 4 anos. Praticamente todo mundo hoje já compra pela internet, né? Então é uma questão agora só de se adaptar. Realidade ampliada, tá? Isso também pode estar em catálogos, pode estar em tablets, pode estar em celulares. Toca no produto e ele realmente fica em 3D na tela. Ele aparece realmente para vender todas as características do produto. E como isso está sendo muito, muito utilizado, já começa a ser muito utilizado, tem uma tendência hoje no mercado que é o edu-commerce, educar o consumidor. Em vez de a gente abrir uma mega loja de calçados, abre somente um quiosque, só com computadores, pega aquele representante que já não está muito a fim de viajar e deixa ele dentro da loja explicando virtualmente quais são os nossos produtos, o que tem, quais são os nossos sapatos, e ensina, educa o consumidor a comprar, já faz a venda ali na loja mesmo, e mais do que isso, fideliza ele para as próximas compras. Então, sim, pequenos exemplos do quanto está mudando o mercado e o quanto nós temos que nos adaptar a ele para essa nova realidade. E na questão de sapato, tecnologia, valorização do conforto, o EVA, por exemplo, que era nos anos 80, nos anos 90, muito difícil de trabalhar, hoje está muito forte nos esportivos, já tem empresa trabalhando com o EVA no masculino e também experimentando o EVA no feminino. O sintético evoluiu muito, aquele sintético duro, aquele lá dos anos 80, só servia para fazer bola e tênis, ele hoje tem toque, tem cheiro de couro, ele aceita acabamento e estampa, e olha, tem que ser muito, muito bom técnico para diferenciar se é um couro ou se é um PU. Na tecnologia no Cio, 70% dos tênis já são fabricados sem costura. Laser, impressão 3D. Impressão 3D, cara, é uma puta sacada. É uma puta sacada. Você sabe o que é impressão 3D? Todo mundo já ouviu, né? Impressão 3D é o seguinte, é a febre do momento. A febre do momento. Hoje ainda é caro, tá? Hoje é caro. A impressora mais barata que tem no mercado hoje está R$5.000. A hora é o mesmo que a nossa impressora de casa, porém em 3D. O pessoal acha maravilhoso, dá para fazer peça disso, dá para fazer aquilo. Beleza, dá para fazer, mas ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. É o mesmo que eu querer imprimir um desenho e lá fazer o desenho. Não, eu quero imprimir o desenho tem que estar pronto para mim imprimir, concordam? E é aí que as fábricas vão, a hora que a impressora chegar, popularizar, tiver abaixo de R$1.000 na casa do consumidor, a gente faz um sapato, a gente coloca um aplique e disponibiliza arquivos para esse mesmo consumidor imprimir outros enfeites e colocando em cima do sapato direto na casa dele. E aí fideliza através da internet, através da tecnologia, o consumidor à marca. Então, assim, é uma grande sacada, vai demorar um pouquinho ainda, porque está muito caro, mas para nós calçadistas pode ser uma grande oportunidade. E as tecnologias embargadas, a Nike hoje, por exemplo, tem a parceria com a Apple, com o iPhone, onde no tênis, eles botam em um tênis só na entressola, monitora a corrida, a caminhada, o tempo, a caloria perdida, o percurso, e tu pode dividir isso com os teus amigos, inclusive. Ó, hoje eu fiz tantos quilômetros em tantos minutos, todo mundo vê, compartilha, e é mais ou menos isso. Tecnologia em todos os sentidos. Questão da moda, gente. Questão da moda. A questão da moda, a partir dos anos 2000, foi uma revolução. Uma revolução. Antes dos anos 2000, bom, primeiro falar em estilista, o pessoal já te olhava meio estranho, né? Estilista, né? Não, então o cara era meio modelista, para não dizer que era estilista, né? Porque senão, estilista, né? Mas aí começaram a aparecer cursos, a partir de 2000, cursos de moda. Não tinha curso de moda no Brasil. A moda era muito recente para nós brasileiros. Então, pô, precisamos ter valor, precisamos inovar. Todas as universidades começaram a disponibilizar cursos de moda. E aí virou uma febre.
Passou a febre hoje, quem realmente quer ser um bom profissional vai seguir a carreira e quem não vai fazer engenharia, em outra área. Mas deu um boom da questão de cursos de moda no mercado. Valorização da moda brasileira, São Paulo Fashion Week, Fashion Rio, desfile para tudo que é lado, semanas da moda e feiras regionais. Então aquelas duas feiras macros que tinha, que era Coromoda e Francal, já não tem mais tanta força assim. As feiras regionais, assim como o mercado, estão se movimentando. É muito mais econômico, mais racional eu ir numa feira menor do que ir só em uma feira no ano e gastar muito. Berna, onde é que tu vai semana que vem, Berna? A Berna vai para SIC semana que vem, em Gramado, que é uma feira regional, né? Então é isso, gente, não vai esperar até julho, até agosto para pegar uma grande feira. É já. Pesquisa de moda online. Gente, hoje tem muita informação. Muita informação. Hoje nós temos um outro problema. É saber o que fazer com a informação. Nos anos 70, nós íamos fazer uma pesquisa, voltávamos com o material, preparávamos uma coleção e chegava para o mercado, é isso aqui. Beleza? Beleza. É isso que vocês vão comprar. Hoje não, cara. Eu vou lá, eu saio, volto. Aqui em Birigui, numa fábrica menor, o cara está pesquisando lá fora, já viu a novidade porque eu peguei a liquidação e vai estar lançando antes de mim ainda. E chega lá e o lojista já está com né, com uma outra visão do produto. Então é muita informação. Hoje a disponibilidade de moda, o GSN, Use Fashion, blogs assim de moda aos milhares, né, consultores de estilo. Então hoje, além de expor o produto, as pessoas já mostram o look, né, dão a tendência completa, linka, clica e já vai na loja comprar um produto direto, já vê o preço, já vê como é que funciona. Né? Essas pesquisas aí, nós temos o Fashionista, o Polivre, né, do Porter, Shopstyle, todos eles linkam direto já do estilo para o produto. Desculpa, passei uma. Compartilhamento de imagens é uma realidade. Olha a mudança, o que antigamente eu escondia, hoje eu compartilho. Eu quero que todo mundo veja, eu quero que todo mundo curta. Quanto mais curtir, melhor, porque eu preciso que as pessoas vejam o meu produto. Esse site Marquee é uma plataforma de compartilhamento e discussão de imagem. Então, logo eu tenho uma dúvida, são formados por profissionais. Eu tenho uma dúvida do meu projeto, eu compartilho a imagem e outros profissionais vão me dar alguma dica do que eu posso melhorar sobre o meu trabalho. Isso tudo é compartilhamento de informação. Sites de tendências com Hunter, Mashable, que dá todas as novidades de todas as mídias, né, o que tem de novo está no Mashable. Recrutamento de profissionais criativos, o Coroflot, que a gente bota lá o nosso portfólio. Então, tem os desenhos, eu quero vender, eu coloco lá. Eu estou expondo o meu trabalho, eu não estou mais escondendo o meu trabalho. A mudança é brutal no comportamento de moda. E o que surge daí? Agências, né, sites que se focam aonde? No comportamento do consumidor. Porque, gente, mudou para fazer desenvolvimento. Mudou. Hoje é mais importante eu conhecer o meu consumidor, do que saber o que eu tenho que vender lá fora, ir lá fora e ver o que é tendência. Tem tanta informação, que se não tiver uma gestão inteligente de produto, eu chego no lojista e vira preço. Então eu tenho que pegar, conhecer muito bem. Eu já digo assim, mais vale uma viagem pelo interior do Brasil, conhecendo as lojas e a maneira, o comportamento, e depois filtrar a informação, do que ao contrário. Eu ir lá para fora, trazer sapato, colocar e ver se eu acerto ou não. Sabe como é que é o nome desse tipo de pesquisa? Mega Sena, loteria.
Cara, se eu estou vendo lá fora, estou trazendo aqui, não estou entendendo, não estou escutando o meu consumidor, e fora isso ainda tem o comprador, que se a gente fizer uma pesquisa inteligente, mostrando dados de onde foi feito, qual é a tendência, o comportamento, vai ser muito mais fácil de vender do que da maneira como a gente faz. Porque hoje a gente deixa o nosso heróico representante na mão, sem informação nenhuma. E aí surgem os sites de comportamento, como o Box 1824, Looks Like. Looks Like tem no Facebook, era um site, hoje tem no Facebook, que ele dá o que foi feito na festa anterior. Então tem uma festa em Porto Alegre, lá na Cabaré Voltaire. Cara, eu tenho 2 filhos pequenos, o máximo que eu consigo ir na farmácia de noite se precisar fazer alguma coisa. Então, assim, não vou mais para balada, mas eu não necessariamente deixo de saber o que acontece na balada. Então, eu entro no Looks Like e vejo o comportamento, como é que a galera está se vestindo. Pô, não tenho obrigação de ir em tudo que é festa, pô. Também, mas eu preciso saber o que acontece na festa para entender o comportamento das pessoas. Então, esse é o X, essa é a questão. E aqui o prisma de conversão, Brian Solis, aqui assim, ó, por que eu botei essa imagem, gente? Para vocês verem que redes sociais não é apenas o Facebook, cara. Tem gente que, mano, tem que estar na rede social, então vamos botar nosso produto no Face. Mas não é só Face, cara. Tem centenas de redes sociais em que, conforme o planejamento estratégico da empresa, eu posso querer divulgar mais imagem, mais vídeo, me aproximar mais da questão formal, a apresentação, e esse gráfico tem que estar na mesa do desenvolvimento estratégico e também do gerente de produto, porque ele tem que saber como é que nós vamos comunicar. Olha que curiosidade. Nos anos 80, a comunicação era reta, e o monólogo. A empresa dizia e comunicava do jeito dela. Hoje é capilar e é um diálogo. Eu tenho várias oportunidades e tenho retorno, inclusive, sabendo se a pessoa está gostando ou não do meu trabalho. Agora, gente, importante, essas ferramentas servem para a empresa pequena, para a empresa grande, mas também para a empresa pequenininha, porque se ela se apropriar desse poderio de comunicação, ela faz um número, pode ser até muito mais rentável e significativo do que empresas grandes. E aqui uma brincadeira, aqui ó, a gente acha que está evoluindo, daqui a 20, 30 anos eles vão olhar para nós, vai ser mais ou menos assim, não acredito que eles se comunicavam pelo Twitter, pegar 140 caracteres e ainda tem que digitar. Mas o YouTube, não. Olhar vídeo sentado na mesa por uma tela de computador, mas eram toscos mesmo, Então, a tecnologia é muito rápida e a gente tem que estar preparado, cabeça aberta e aprendendo sempre. Aí, rapidamente, já estou encerrando, quase encerrando. Para vocês entenderem o processo evolutivo, de uma maneira mais simples, em 4 etapas. Primeira etapa, 60, 70, era a época do ser, era ser. Eu precisava ter um sapato bom, ele tinha que durar, eu queria qualidade, porque ele realmente era o que eu precisava para o momento. Nos anos 80, era a época do ter. Começamos a comprar, consumir, eu quero ter, preciso ter, eu tenho que comprar. Nos anos 90 é a época do parecer, parecer, ser ou ter. Então, eu não quero só ter, eu quero ter aquela marca bacana. Eu quero ter aquela marca que vai me dar status, gente? E nos anos 2000 é a época do aparecer. Eu só tenho que aparecer parecendo ser ou ter, entendeu? Tiro uma foto, compartilho e vamos embora, já sou o cara. Eu só tenho que aparecer, não preciso ter nada, não tem problema nenhum. É outra época. E nesse ambiente de velocidade é que o fast fashion prospera, e por isso que nós temos que ter 2, 3, 4, 5 coleções por semestre, uma por mês, uma a cada 45 dias. Ninguém quer aparecer 2 vezes com a mesma roupa na mesma foto, com o mesmo sapato na mesma foto. Entenderam como é que mudou o mercado? Claro?
Claro? Vamos embora. E como colocar essas ideias em prática, gente? Pô, eu tenho uma puta ideia, cara, mas eu não tenho grana. Como acontece isso, né? A gente tem muita ideia e não tem dinheiro. Pá, cara, é isso aí. Pá, mas se eu tivesse dinheiro, pô, tem aquele sapato que, chega perto da sogra, ele opa, eu volto. Pô, se eu pudesse botar em prática aquilo, né? Mas aí, vocês já ouviram falar em crowdfunding? Quem já ouviu falar? Crowdfunding, já ouviram? Crowdfunding, cara, é uma coisa assim, relativamente nova. São plataformas de financiamento, essa é a ideia, financiamento. Começou com o Kickstarter, aí tem o Catarse, que é mexicano, já tem no Brasil o Impulso e o Benfeitoria, e entre outros. Eu tenho uma boa ideia, o que eu faço? Eu vejo quanto é que ela vai dar. Pô, para botar esse sapato em prática, eu vou gastar 50 mil. Eu faço um vídeo bacana, eu entro em contato, mando os meus documentos por esse crowdfunding que eu escolher. No caso, tem que ser os nossos, porque nos Estados Unidos eu tenho que ter residência nos Estados Unidos, né, o Kickstarter. Eles aprovam, bota o vídeo e tu faz uma proposta comercial. Eu quero, para cada par que eu venda, eu dou para aquele consumidor, o primeiro par vai para ele, vai para ele, vai para ele. Se eu atingir os 50 mil que eu quero, eu ganho dinheiro, realizo o meu projeto e já entrego a mercadoria. Então assim, sem banco, sem nada, direto com quem? Com o consumidor. E essa é uma tendência que está acontecendo lá fora, porque isso dá os pre-consumers, é o pessoal que já vai atrás da novidade, ele não quer esperar chegar na loja já é velho, ele vai nos crowdfunding, ele escolhe e ele aposta, e ele é o primeiro a receber aquela mercadoria. Agora, olha que ideia maravilhosa para vocês, e olha que ideia maravilhosa para os gestores de empresa. Se eu sou um gestor de empresa, eu pego a Berna, por exemplo, que tem uma bela ideia, e ela vem e diz, mas eu quero fazer esse sapato maluco aqui. Diz, Berna, isso aqui é muito caro. A empresa prepara um vídeo, coloca num crowdfunding, se vender, se atingir a meta, faz um contratinho, a empresa produz, porque ela já tem a aprovação do consumidor, e a Berna ganha uma participação. Tem que ser para frente, gente, tem que mudar, nós temos que ter tecnologia e ousar, não dá mais para deixar só o vendedor descobrir que o sapato não vende. Nós temos que atravessar, nós temos que chegar na frente, nós temos que evoluir. Entendido? E aí, pessoal? O sapato evoluiu? Aí assim, algumas empresas evoluíram, outras não. Alguns profissionais evoluíram, outros não. Concordam? Mas no geral, olhando, a linha da história, o sapato evoluiu bastante em tecnologia, em desenvolvimento, em qualidade, em conforto, e por que não em tecnologia? A triste constatação foi que na área comercial, a que mais nos cobra para fazer sapatos com melhor preço, que nós temos que ter mais novidades, que nós temos que ser melhores sapatos, é a que menos evoluiu. É uma triste constatação, é uma constatação, gente, eu não estou inventando uma pesquisa, só isso, é simplesmente uma pesquisa. Mas nós temos futuro. E pessoal, então para encerrar, que seria o perfil desse novo profissional? O que seria? Porque assim, eu vejo às vezes assim, beleza, vem e fala um monte de coisa, fala muito, tudo bem, tecnologia, mas eu aqui dentro da minha empresa, que diferença eu posso fazer? O que eu faço? Qual é a diferença? Mente flexível, gente. Mente flexível é o primeiro passo. Sim, a evolução vai acontecer, o sapato vai evoluir, o mercado vai evoluir, quer queira ou quer nós não queramos, vai acontecer essa evolução. Então, uma mente flexível, eu conheço hoje, gente, profissionais de 24 anos mais resistentes à mudança do que pessoas de mais idade. Pessoas de mais idade estão felizes, olha só, vai mudar e tal.
E tem pessoas de 24, pô, troquei de CAD, o cara reclama. Ah, não, pô, não, mas outra versão era melhor. Cara, a outra versão era mais lenta. Não, mas o cara já é velho, meu, ele está fora, com 24 anos. Tem gente que, meu, o Facebook troca a configuração da página, o cara fica incomodado, o cara ele briga com a mulher, meu, pô, o Facebook mudou. O cara tem que mudar, cara, tem que mudar. Mente flexível, vamos para frente. Relaxa, vamos, acompanha a onda. Primeiro passo, se não tiver, tá velho, tá fora. E não é um velho de idade, é um velho de mentalidade. Ou estou falando bobagem? E também não adianta ter uma mente flexível se eu não fizer, né, especializações. Eu tenho que fazer atualizações constantes. E quando eu falo em atualizações constantes num mundo tão cosmopolita, tão interligado, cara, pode ser outros cursos ou qualquer curso, mas a gente tem que se movimentar. Eu posso fazer um curso de culinária, por exemplo. Cara, e no curso de culinária eu descubro que misturar alimentos não mata ninguém, a não ser que coloque algum ingrediente, né? Mas que pode me servir, inclusive, para mim ter mais flexibilidade na hora de misturar componentes e materiais no sapato. Eu vou poder me permitir mais. E por que não misturar um doce com salgado? E por que não misturar um verde com um café? Por que não? Então, são coisas que vão abrindo a nossa capacidade. Ah, não gosta de cozinhar, mas gosta de tomar cerveja? Faz um cursinho de cerveja artesanal. Aprende, né? Libera a mente para novas oportunidades. E se fizer no calçado, cursos de aperfeiçoamento, melhor ainda, não precisa ficar só na cerveja e na culinária. Mas a gente tem que se atualizar constantemente. Competência on-off. O que é uma competência on-off? Cara, não adianta eu ser o mago do computador, o cara do computador, e não saber me relacionar. Não saber me levar um projeto adiante, não saber trabalhar em equipe. Não resolve nada, a empresa não anda, não cresce, não funciona. Mas também não adianta ser o cara bacana, que é o cara que agrada a todo mundo, mas não querer fazer uma atualização, não querer mudar a minha forma de trabalhar, não querer me atualizar. Então, competência on-off é muito importante, é fundamental para os dias de hoje. E liderança empreendedora. Cara, saber de tudo isso e não fazer nada, não adianta. Nós temos que ter liderança empreendedora em casa, no trabalho, com as nossas ideias, na nossa vida. Nós temos que realmente poder e querer fazer a diferença. Eu gostaria que vocês amanhã chegassem na empresa e já de forma curiosa, se imaginassem assim, o que eu posso melhorar nessa empresa? O que eu posso contribuir nessa empresa? O que eu posso melhorar no processo? Realmente fazer a diferença. E não só, ninguém mandou nada, eu estou aqui numa zona de conforto, na zona de conforto nós vamos tudo para o beleléu. Não vai ter mais fábrica de sapato se tiver zona de conforto. Nós temos que realmente fazer a nossa parte. Combinado, gente? Então, é isso. É que essas informações eu não quero, em hipótese nenhuma, não, passar por o guru do calçado, não, é apenas o estudo da evolução do calçado. Eu não estou dizendo aqui que o sapato de hoje é melhor do que o sapato de antigamente, que é menos importante, né, do que o sapato de antigamente, não. Eu só estou mostrando que cada um tem seu tempo, cada um tem as suas características. E que vocês entendendo isso, entendendo as mudanças, vocês vão se sentir melhor, vocês vão trabalhar melhor, vocês vão, de uma forma, contribuir mais para a empresa e, quem sabe, né, e por que não, para um mundo melhor. É esse meu recado, vamos à luta e vamos em frente. Falou?